Eu nasci no interior da Tailândia, numa vila pequena perto de Chiang Rai, onde todo mundo conhece todo mundo, e onde ser diferente significa carregar o peso do olhar de uma aldeia inteira. O cheiro de arroz cozido e incenso de templo eram a única constante na minha infância. As casas eram simples, feitas de madeira e bambu, com telhados de zinco que esquentavam tanto sob o sol que a gente evitava ficar dentro de casa durante o dia. As ruas eram de terra batida e quando chovia, viravam lama vermelha que grudava nos pés descalços das crianças. Minha mãe acordava antes do amanhecer para preparar comida que ela vendia na beira da estrada. Pad thai, sontan bem picante e sticky rice com manga quando era temporada. Meu pai saía para a plantação de arroz quando o céu ainda estava escuro, voltava com as costas curvadas e as mãos calejadas, cheirando a terra molhada e suor honesto. Eu cresci como um menino sensível, delicado, e isso, em muitos lugares, seria só uma característica. Mas lá, naquela vila onde os homens precisavam ser fortes, onde os meninos brincavam de lutar e subir em árvores, onde todo gesto era vigiado pelos vizinhos e pelos anciãos, ser diferente era motivo de comentário, de chacota, de vergonha silenciosa que se espalhava como fumaça. Eu me lembro de brincar com as meninas, de preferir ajudar minha mãe na cozinha em vez de ir pescar com meu pai. Eu me lembro do olhar dele, não de raiva, mas de decepção profunda, o tipo que dói mais que qualquer grito. E anos depois, quando eu já tinha perdido a conta de quantas vezes ouvi sussurros sobre mim, eu comecei a viver como trans, assumindo aparência totalmente feminina, usando roupas de mulher, deixando o cabelo crescer, pintando as unhas, aplicando maquiagem com a habilidade que aprendi assistindo vídeos no celular emprestado. A Tailândia é conhecida como Terra dos Ladyboys, um destino turístico onde estrangeiros vêm tirar fotos com catões em shows de cabaré coloridos, onde tudo parece festa e aceitação. Mas ninguém fala da dor silenciosa que existe dentro de muitos de nós. Ninguém fala das mães que choram sozinhas à noite, dos pais que param de olhar nos olhos dos filhos, das famílias que fazem de conta que está tudo bem na frente dos outros, mas em casa tratam você como um fantasma. Ninguém fala do vazio que cresce dentro do peito, da sensação de estar sempre deslocado, de nunca pertencer completamente a lugar nenhum, nem ao mundo dos homens, nem ao das mulheres, nem ao da família, nem ao dos estranhos. Essa é a minha história, e foi Jesus quem a reescreveu, palavra por palavra, lágrima por milagre. E se você está ouvindo isso agora, eu quero te pedir uma coisa: não pare de ouvir, porque o que Deus fez na minha vida pode tocar a sua também. E se essa história está tocando seu coração, deixa um like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais testemunhos poderosos chegando e você não vai querer perder. Minha família era tradicional no sentido mais profundo que essa palavra pode ter na cultura tailandesa. Não era só sobre costumes ou aparências, era sobre honra, respeito, hierarquia, sobre saber o seu lugar e nunca trazer vergonha para o nome da família. Meu pai, chamado Sonchai, trabalhava numa plantação de arroz que pertencia a um proprietário rico da cidade vizinha. Ele acordava às 4 da manhã todos os dias, inclusive aos domingos, porque a terra não espera e o arroz não se planta sozinho. Minhas primeiras memórias são do barulho da porta de madeira rangendo quando ele saía, do cheiro de café tailandês forte que minha mãe preparava antes dele partir e do silêncio pesado que ficava na casa depois que ele ia embora. Minha mãe, Nok, era uma mulher pequena, mas com mãos fortes e rápidas. Ela fazia comida para vender na rua, acordava junto com meu pai, acendia o fogão a lenha no quintal, cortava legumes, temperava carne de porco, fritava camarão seco, preparava molho de peixe com pimenta que fazia os olhos lacrimejarem só de sentir o cheiro. Às 6 da manhã, ela já estava na beirada da estrada principal com o carrinho dela, esperando os trabalhadores que iam para a cidade, os estudantes que pegavam ônibus, os caminhoneiros que paravam para comer rápido antes de seguir viagem. Eu ia com ela algumas vezes, ficava sentado num banquinho de plástico vermelho observando as pessoas, e foi ali que comecei a perceber como o mundo funcionava. Quem falava alto, quem baixava a cabeça, quem ria, quem escondia o rosto. A vida era simples, mas a pressão cultural era forte, como um peso invisível que todos carregávamos sem questionar. Na Tailândia, principalmente nas vilas do interior, existe uma estrutura social muito clara. Você respeita os mais velhos sempre, nunca
nunca levanta a voz, nunca contradiz publicamente, nunca causa constrangimento. A palavra kranjai descreve isso. É um tipo de consideração profunda, de evitar incomodar os outros, de guardar seus problemas para si mesmo. E dentro dessa estrutura, existe a expectativa de que os filhos vão honrar os pais, de que os meninos vão crescer fortes, de que as famílias vão manter a reputação limpa diante da comunidade. Quando eu era pequeno, com uns 6 ou 7 anos, ouvia pessoas dizendo para minha mãe na feira: "Seu filho não é como os outros." Ela sorria, daquele jeito educado e tenso, e respondia: "Ele ainda é criança." Mas eu via a tristeza nos olhos dela. Ouvia meu pai conversando baixo com meu tio à noite, sentados no degrau da entrada de casa, fumando cigarros baratos, e meu tio dizendo: "Ele parece fraco, delicado, você precisa endurecer esse menino antes que seja tarde." E meu pai suspirava fundo, como se carregasse o peso do mundo nos ombros, e respondia: "Eu não sei o que fazer." A vergonha dos pais começa cedo na nossa cultura. Não é uma vergonha gritada ou violenta, é silenciosa, envergonhada, escondida atrás de sorrisos educados e respostas evasivas. É o tipo de vergonha que corrói por dentro, que faz você sentir que está decepcionando as pessoas que mais ama só por existir. E eu cresci achando que eu era a vergonha da minha casa, que minha simples presença era um peso que meus pais tinham que carregar, que se eu pudesse desaparecer, talvez a vida deles fosse mais fácil. Eu tentei mudar, tentei brincar com os meninos, jogar futebol descalço no campo de terra, fingir que gostava de brigar e sujar a roupa. Mas cada tentativa parecia falsa, como usar uma roupa que não serve, que aperta nos lugares errados e não deixa você respirar direito. E quanto mais eu tentava ser o que esperavam de mim, mais eu sentia que estava me perdendo. Quando atingi uns 14 anos, algo dentro de mim quebrou, ou talvez tenha finalmente se libertado. Passei a me afastar de tudo que lembrava masculinidade. Parei de tentar, parei de fingir. Comecei a deixar meu cabelo crescer, mesmo quando meu pai cortava à força, mesmo quando os meninos da escola riam e me empurravam no corredor. Eu tentava falar mais fino, copiar o jeito que as meninas enrolavam as palavras, o jeito que elas andavam, balançando levemente os quadris, o jeito que elas riam cobrindo a boca com a mão. Eu estudava em uma escola pública pequena, com salas de aula quentes e abafadas, ventiladores de teto que mal funcionavam, carteiras riscadas com nomes e palavrões. As meninas me aceitavam mais do que os meninos. Elas me deixavam sentar com elas no intervalo, me ensinavam a pentear o cabelo, me emprestavam presilhas e elásticos coloridos. Mas mesmo entre elas, eu sentia que não era completamente aceito. Eu era uma curiosidade, uma novidade, mas não uma igual. E em pouco tempo, comecei a viver como Katoi, termo tailandês para quem nasceu homem, mas se apresenta como mulher. Coloquei cabelo comprido de verdade, deixei crescer até a cintura. Comprei maquiagem barata no mercado, base que não combinava com meu tom de pele, rímel que borrava fácil, batom rosa que eu passava e repassava olhando no espelho quebrado do banheiro. Comecei a usar roupas femininas, saias longas, blusas justas, sandálias de salto baixo que eu encontrava em brechós. E na Tailândia isso é visível, comum aos olhos de quem passa na rua, porque Katois estão em todo lugar, trabalhando em lojas, salões de beleza, restaurantes, shows noturnos. Mas ser comum aos olhos nunca significa ser aceito no coração. As pessoas sorriam quando me viam, mas era aquele sorriso educado, carregado de julgamento escondido, aquele sorriso que diz: "Eu vejo você, mas prefiro não falar sobre isso." Os vizinhos pararam de cumprimentar minha mãe. Meu pai começou a sair de casa mais cedo e voltar mais tarde, como se evitar me ver fosse mais fácil do que enfrentar a realidade. Meus primos pararam de me convidar para as festas de família. Na escola, eu era invisível para alguns e alvo para outros. Me chamavam de tut, bicha, de Katoi Narak, Katoi ridículo. Jogavam papel amassado na minha cabeça durante a aula, riam alto quando eu passava. À noite, quando tirava toda a maquiagem, quando tirava as roupas e ficava sozinho no meu quarto escuro, ouvindo os grilos lá fora e o som distante de motos na estrada, eu ouvia uma voz dentro da minha cabeça, uma voz fria, cruel, implacável, que repetia sem parar: "Você nunca vai pertencer a lugar nenhum." E eu acreditava com cada fibra do meu ser, porque todas as evidências ao meu redor confirmavam aquilo. Eu não pertencia à minha família, não pertencia à escola, não pertencia aos templos onde todos iam orar, não pertencia ao mundo dos homens, não pertencia completamente ao mundo das mulheres. Eu era um estranho na minha própria vida.
Talvez você que está ouvindo isso agora se identifique com esse sentimento. Talvez você também já se sentiu perdido, rejeitado, sem lugar no mundo. Eu quero te dizer, continue ouvindo, porque a história não termina aí. E se você quer ouvir mais testemunhos de pessoas que Jesus transformou radicalmente, se inscreve no canal agora e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que existe esperança. Na Tailândia, quando você está perdido, espiritualmente confuso, emocionalmente destruído, todos dizem a mesma coisa. Paiwat, vá ao templo, fale com os monges, faça oferendas, medite, acenda incenso, peça bênçãos. A espiritualidade budista está entrelaçada com cada aspecto da vida tailandesa. Não é só uma religião, é a cultura, a identidade, o ritmo da vida. Os templos, os wats, estão em cada esquina, cada vila, cada cidade. São lugares de telhados dourados e vermelhos, estátuas de Buda enormes e serenas, jardins cuidados com árvores antigas e flores de lótus flutuando em lagos tranquilos. E eu fui porque não sabia para onde mais ir. Fui a templos em Chiang Rai, andando horas sobre o sol escaldante, passando por campos de arroz e vilarejos adormecidos. Fui a Wat Rong Khun, o famoso templo branco, com suas esculturas surreais e brilhantes, suas mãos saindo do chão como almas pedindo socorro, seu simbolismo de sofrimento e redenção. Fui a templos em Lampan, em Chiang Mai, sentei em salas de meditação silenciosas com monges de túnicas laranjas. Respirei fundo tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Passei horas diante de Budas dourados, enormes, imponentes, com aquele sorriso sereno e distante que parece saber de tudo, mas não dizer nada. Queimei incenso, aquele cheiro doce e denso que gruda nas roupas e na pele. Fiz oferendas, flores de lótus, frutas, velas pequenas que eu acendia com mãos trêmulas. Rezei, se é que aquilo pode ser chamado de reza, mas como um sussurro desesperado jogado no vazio, esperando que alguém, algo, alguma força do universo ouvisse e respondesse. Mas eu saía dos templos com o mesmo vazio. Na verdade, às vezes saía pior, porque o silêncio e a meditação só amplificavam os gritos dentro da minha cabeça. Eu meditava, sentava de pernas cruzadas, fechava os olhos, tentava seguir as instruções dos monges, focar na respiração, esvaziar a mente, mas minha mente gritava. Gritava de dor, de confusão, de raiva, de tristeza acumulada. Eu procurava paz, silêncio interior, iluminação, qualquer coisa que aliviasse o peso, e encontrava tormento amplificado. Os monges diziam com suas vozes calmas e monocórdicas: tudo é impermanente, aceite a impermanência, o sofrimento vem do apego. E eu entendi a lógica, a filosofia, a sabedoria milenar por trás daquelas palavras. Mas eu não queria aceitar a impermanência. Eu não queria perder quem eu era, eu queria descobrir quem eu realmente era. Eu não queria desapego, eu queria pertencer a algo, a alguém, a algum lugar. Tentei outras coisas também. Fui a curandeiros tradicionais, morfi, que liam minha sorte usando cartas, ossos, pedras. Eles me diziam que eu tinha espíritos confusos ao meu redor, que eu precisava fazer rituais de limpeza, que eu precisava usar amuletos de proteção. Comprei amuletos, pequenos budas de metal pendurados em cordões, talismãs gravados com mantras antigos, e usei todos os dias, mas nada mudava. Fui a sessões de tambum, fazendo méritos, doando comida para monges, esperando acumular bom karma, esperando que o universo finalmente me devolvesse algo bom, mas a balança parecia sempre desequilibrada. A Tailândia é um país gentil, as pessoas sorriem fácil, cumprimentam com o ai, as mãos juntas em posição de oração, uma leve reverência. Há uma suavidade nas interações, uma polidez que permeia tudo. Mai pen hai, não tem problema, não se preocupe, é uma das frases mais comuns. E para turistas, para quem está de passagem, a Tailândia parece um paraíso de aceitação e tolerância. Mas quando você vive como trans lá, quando você não é uma atração exótica, mas uma realidade cotidiana, muitas portas se fecham silenciosamente. Não é violência aberta, não são gritos ou agressões nas ruas, é algo mais sutil, mais insidioso. É o gerente que diz: a vaga já foi preenchida, mesmo quando você vê o anúncio ainda na vitrine. É a família que para de te convidar para casamentos, aniversários, funerais. É o senhorio que não aluga o apartamento para você, mesmo com você oferecendo adiantamento. É o silêncio pesado quando você entra numa sala e todas as conversas param. Empregos negados.
Eu tentei trabalhar em lojas, restaurantes, salões de beleza, lugares onde catões geralmente conseguem emprego. Mas mesmo nesses lugares havia uma hierarquia invisível. Os mais passáveis, os mais femininos, os que tinham feito cirurgias, os que vinham de famílias com dinheiro, conseguiam as melhores posições. Eu, vindo do interior, sem recursos, sem conexões, ficava com o resto: lavar pratos, limpar chão, trabalhar nos turnos que ninguém queria. Convites retirados, famílias cochichando na rua quando eu passava. Minha própria mãe baixando a cabeça, fingindo não me ver quando encontrava conhecidos. Meu pai que simplesmente parou de falar comigo, não por raiva, mas por uma vergonha profunda e paralisante que ele não sabia como processar. Minha mãe chorava às escondidas. Eu ouvia à noite, quando achava que eu estava dormindo. Ela rezava baixinho, pedia aos espíritos, aos ancestrais, a Buda, que curassem o filho dela, que trouxessem o menino de volta. E eu fingia dormir, com o coração partido, porque sabia que eu era a fonte da dor dela e não havia nada que eu pudesse fazer. Meus tios diziam abertamente: ele virou catoi, agora está perdido, a família vai ser marcada por isso. E diziam isso na minha frente, como se eu não estivesse lá, como se eu já fosse um fantasma, uma memória constrangedora. A humilhação era constante. Pequenos insultos, pequenas rejeições que se acumulavam como gotas enchendo um balde até transbordar. A solidão era sufocante. Você pode estar numa sala cheia de gente e ainda se sentir completamente sozinho, invisível, inexistente. Comecei a afundar. A ansiedade começou como um aperto no peito que ia e vinha, mas depois se tornou constante, uma companheira fiel que nunca me deixava. Ataques de pânico vinham do nada, meu coração acelerava, minhas mãos suavam, eu não conseguia respirar direito, sentia que ia morrer ali mesmo, no meio da rua, no meio da multidão, e ninguém notaria ou se importaria. Pensamentos sombrios começaram a me visitar, pensamentos sobre desaparecer, sobre acabar com tudo, sobre finalmente ter paz. Olhava para o rio que cortava a cidade e pensava como seria fácil simplesmente entrar e deixar a correnteza me levar. Olhava para as pilhas de remédios baratos que vendem sem receita nas farmácias e pensava quantos seriam suficientes. Mas algo me segurava. Não sei se era medo, esperança residual ou simplesmente a exaustão de até mesmo morrer parecer trabalhoso demais. Se você está passando por algo parecido agora, se você está pensando em desistir, eu imploro, não desligue esse vídeo, continue ouvindo, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida. E deixa eu te pedir uma coisa, deixa um comentário aqui embaixo dizendo "Eu preciso de Jesus". Não precisa explicar nada, só escreve isso. Porque eu vou orar por cada pessoa que comentar e essa comunidade aqui vai te apoiar. A Tailândia é quase 95% budista. Os cristãos são uma minoria minúscula, cerca de 1% da população, espalhados principalmente entre comunidades de imigrantes, tribos das montanhas e alguns tailandeses urbanos. Encontrar uma igreja cristã não é como no Brasil ou nos Estados Unidos. Não tem templo evangélico em cada esquina. Não tem placa iluminada chamando. Não tem culto com música alta e coando pelas ruas. Não tem gente panfletando na praça. Procurar Jesus na Tailândia é quase como procurar água no deserto. Você sabe que existe, teoricamente, mas parece impossível de encontrar quando você realmente precisa. Eu nem estava procurando. Honestamente, cristianismo era algo completamente estranho para mim. Eu tinha visto turistas usando crucifixos, tinha visto igrejas católicas antigas em Bangkok, construídas séculos atrás por missionários, agora mais museus do que lugares de adoração. Mas Jesus era uma figura distante, ocidental, sem conexão com minha vida ou cultura. Até que um dia, enquanto eu trabalhava numa cafeteria pequena em Chiang Mai, um lugar frequentado por turistas e expatriados, com móveis de madeira reciclada e plantas penduradas no teto, uma mulher brasileira entrou. Ela era diferente dos outros turistas, não estava tirando fotos a cada segundo, não estava falando alto, não estava vestindo roupas extravagantes. Ela se sentou, pediu um café preto e ficou lendo um livro. Quando fui levar o café, ela olhou para mim. Não um olhar superficial, mas um olhar profundo, penetrante, como se estivesse vendo através de todas as camadas de maquiagem, de fingimento, de proteção que eu tinha construído ao redor de mim. E então, sem nenhum contexto, sem nenhuma introdução, ela disse em inglês, com sotaque forte mas palavras claras: "God has not given up on you."
Deus não desistiu de você. Eu fiquei parado, segurando a bandeja, completamente paralisado. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim. Deus? Para mim, divindade era algo abstrato, distante, impessoal, uma força cósmica, um conceito filosófico, não alguém que conhecia meu nome ou se importava com minha existência individual. Ela continuou, gentilmente. I can see you're carrying a heavy burden, but there's someone who wants to carry it for you. Eu não sabia o que dizer. Meu inglês era básico, travado. Consegui apenas murmurar thank you e voltei para trás do balcão, mas minhas mãos tremiam. Quando ela foi embora, ela deixou uma gorjeta generosa e um pedaço de papel dobrado. Esperei ela sair para abrir. Dentro, escrito com letra cuidadosa, estava um endereço em tailandês, Igreja Cristã Comunidade da Graça, e um endereço numa rua que eu não conhecia, nos fundos do Night Bazaar, o famoso mercado noturno de Chiang Mai. Levei aquele papel para casa, coloquei na mesinha ao lado da minha cama, num quartinho alugado que eu dividia com 2 outras catôis, num prédio velho com paredes finas onde você ouvia tudo dos vizinhos. Por semanas eu olhava para aquele papel e sentia medo. Medo do desconhecido, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado mais uma vez. Medo de que aquela mulher estivesse errada, de que Deus, se existisse, não quisesse nada comigo. Mas o vazio continuava crescendo, e em desespero, quando você não tem mais nada a perder, até o medo parece pequeno. Foi num domingo de tarde, quente e abafado como todos os domingos em Chiang Mai. Eu me vesti de forma simples, calça jeans, camiseta branca, sem maquiagem, cabelo amarrado num rabo de cavalo simples. Não sei por que escolhi me vestir assim. Talvez porque estava cansado de fingir. Talvez porque algo dentro de mim sabia que eu precisava ir como eu realmente era, sem máscaras. Peguei uma mototáxi até o Night Bazaar, aquele mercado gigante, cheio de barracas vendendo artesanato, roupas falsificadas, comida de rua, turistas pechinchando e tirando fotos. Desci numa rua lateral, mais quieta, longe da multidão. Segui o endereço, passando por uma loja de ferramentas, um pequeno mercadinho que vendia bebidas e salgadinhos, até encontrar um portão de metal verde com uma pequena placa discreta: Igreja Cristã Comunidade da Graça. A igreja ficava literalmente atrás de um mercadinho, numa casa térrea simples. Não parecia uma igreja, parecia uma casa normal, com chão de madeira, paredes pintadas de branco, ventiladores de teto girando devagar, cadeiras de plástico brancas enfileiradas. Umas 20 pessoas no máximo estavam lá. Tailandeses, filipinos, alguns ocidentais, trabalhadores com roupas simples, famílias com crianças pequenas. Era uma igreja pequena, humilde, quase invisível para quem passasse na rua. Mas quando entrei, algo mudou. Não sei explicar com palavras, foi uma sensação física, como entrar numa sala com temperatura diferente, como se o ar fosse mais leve, mais limpo. As pessoas me olharam, sorriram, acenaram. Não com curiosidade mórbida ou julgamento escondido, mas com calor genuíno. Uma senhora tailandesa idosa se aproximou, pegou minha mão com suas mãos enrugadas e suaves e disse em tailandês: Yendi Ton Hap, bem-vindo. Sentei no fundo, nervoso, sem saber o que esperar. O louvor começou, músicas em tailandês e inglês, simples, cantadas sem instrumentos sofisticados, apenas um violão velho e vozes sinceras. E então algo dentro de mim começou a estremecer. As músicas falavam de amor, de aceitação, de um Deus que procura os perdidos, que cura os quebrantados, que chama pelo nome. E cada palavra parecia perfurar as defesas que eu tinha construído, parecia alcançar lugares dentro de mim que eu nem sabia que existiam. E então aconteceu. O pastor, um homem tailandês de meia idade, magro, com óculos simples e sorriso gentil, parou no meio do louvor. O lugar ficou em silêncio. Ele olhou diretamente para mim, lá no fundo, e eu soube sem dúvida, que ele ia falar comigo, mesmo sem nunca ter me visto antes, mesmo sem saber nada sobre minha vida. Ele caminhou até onde eu estava, se ajoelhou na minha frente, olhou nos meus olhos e disse em tailandês, com uma voz cheia de compaixão: Filho, você está procurando identidade nos lugares errados, mas Jesus te conhece pelo seu verdadeiro nome. Não o nome que as pessoas te deram, não o nome que você escolheu para si mesmo, mas o nome que Deus gravou no coração desde antes de você nascer. Aquele lugar inteiro ficou silencioso. 20 pessoas, mas parecia que éramos só eu e ele, e Deus em algum lugar invisível, mas terrivelmente presente.
Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto imediatamente, sem controle, sem aviso. Lágrimas que eu tinha segurado por anos, por uma vida inteira. Ele continuou, com a mão gentilmente pousada no meu ombro. Você não é um erro, você não é rejeitado, você não é a vergonha que disseram que você era. Você é amado, com um amor que não depende de performance, de aparência, de aceitação social. E Deus cruzou a Tailândia inteira, moveu céus e terra, orquestrou encontros e momentos para te trazer aqui hoje, porque Ele quer você. Não uma versão editada de você, não você depois que se consertar, mas você, agora, como está. Eu desabei, simplesmente desabei. Caí de joelhos ali mesmo, no chão de madeira daquela igreja improvisada e chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei anos de dor, de rejeição, de vergonha, de confusão. Chorei a criança que fui, que nunca recebeu aprovação. Chorei o adolescente perdido que procurou identidade nos lugares errados. Chorei o adulto quebrado que estava prestes a desistir. E naquele chão simples, entre pessoas que eu não conhecia, numa igreja que eu nunca tinha ouvido falar, Jesus entrou. Não de forma abstrata ou filosófica, não como conceito teológico, mas como presença real, palpável, avassaladora. Jesus entrou onde ninguém jamais tinha entrado, dentro do meu coração, nos quartos mais escuros, mais escondidos, mais envergonhados da minha alma. E pela primeira vez na vida eu me senti em casa, pertencendo, conhecido, amado. Se você está sentindo algo mexendo no seu coração agora, não ignora isso, é o Espírito Santo te chamando. E se você quer entregar sua vida para Jesus agora mesmo, repete comigo em voz alta onde você estiver. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma meu coração, me faz novo. E se você fez essa oração agora, comenta aqui embaixo, eu aceitei Jesus, porque eu quero saber, eu quero te dar as boas-vindas à família de Deus, e eu quero orar por você. Minha transformação não foi fácil, não foi rápida, não foi simples, linear ou digna de filme gospel onde tudo se resolve em 2 horas com música inspiradora ao fundo. Foi dura, lenta, doída, cheia de idas e vindas, de 2 passos à frente e 1 passo atrás. Nos primeiros meses, eu chorava quase todos os dias. Chorava durante os louvores, chorava lendo a Bíblia que me deram, uma versão em tailandês com letras grandes e papel fino. Chorava orando, sozinho no meu quarto, tentando entender como conversar com um Deus que eu estava apenas começando a conhecer. Eu lutava contra meus pensamentos antigos, contra os padrões mentais que tinha construído ao longo de anos. Lutava contra a voz que ainda dizia que eu era anormal, errado, irreparável. Lutava contra a tentação de voltar para a vida antiga, porque pelo menos lá eu sabia quem eu era, mesmo que fosse uma identidade construída sobre dor. Eu sentia resistência, meu corpo resistia, estava acostumado a certos gestos, certas maneiras de andar, de falar, de me apresentar. Minha mente resistia, tinha narrativas sobre mim mesmo que tinha repetido tantas vezes que pareciam verdades absolutas. Meu coração resistia, tinha medo de esperança, medo de acreditar que mudança real era possível, medo de ser decepcionado novamente. Eu recaía. Tinha dias em que eu colocava a maquiagem novamente, vestia as roupas antigas, saía e me perdia nas ruas de Chiang Mai, procurando algo que não sabia nomear. Voltava para casa com vergonha, sentindo que tinha falhado, que tinha decepcionado Deus, que tinha provado que todo mundo estava certo sobre mim. Mas a igreja não me rejeitou, o pastor não desistiu de mim, as pessoas continuaram me recebendo, me abraçando, orando por mim com paciência e amor que eu não entendia e não merecia. E, dia após dia, semana após semana, algo começou a mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Espírito Santo, que eu estava aprendendo a reconhecer, a ouvir, a seguir, falava comigo nos momentos quietos. Eu estou limpando cada sala da sua alma. Algumas salas estão trancadas há anos, algumas estão cheias de entulho, de lixo emocional, de memórias dolorosas. Mas eu não tenho pressa, e eu não vou desistir até que cada cômodo esteja limpo, renovado, habitável. Eu aprendi a orar de verdade, não rezas decoradas ou mantras repetidos mecanicamente, mas conversas honestas, cruas, às vezes gritadas, às vezes sussurradas.
Aprendi a ler a palavra, não como texto religioso distante, mas como carta de amor, como manual de identidade, como espelho mostrando quem Deus diz que eu sou. Aprendi a ouvir a voz de Deus, não uma voz audível, mas um saber profundo, uma convicção gentil, mas firme, um redirecionamento amoroso quando eu começava a me perder. E, aos poucos, minha identidade começou a ser reconstruída. Não por religião, não por regras impostas, não por pressão externa, mas por cura interior. Deus não me forçou a mudar, Ele me curou e a mudança foi consequência natural da cura. A masculinidade que eu tinha rejeitado por dor, Deus devolveu por amor. Não uma masculinidade tóxica, violenta, dominadora, mas uma masculinidade saudável, forte, mais gentil, firme, mais compassiva. Ele me ensinou que ser homem não era sobre performance, sobre provar algo, sobre encaixar num molde cultural estreito. Ser homem era sobre identidade dada por Deus, sobre propósito, sobre liderança servidora, sobre usar força para proteger e não para dominar. Parei de usar roupas femininas não porque alguém mandou, mas porque elas pararam de fazer sentido. Cortei o cabelo não porque me pressionaram, mas porque olhei no espelho um dia e vi um estranho olhando de volta, e eu queria ver quem eu realmente era. Parei de imitar gestos femininos não por repressão, mas porque meu corpo começou a se mover diferente, natural, livre. Foi difícil, doeu. Algumas pessoas que eu conhecia como Katoi me rejeitaram, me chamaram de traidor, disseram que eu estava fingindo, que eu estava sendo manipulado por religião. Minha família estava confusa, minha mãe feliz, mas ainda insegura, meu pai distante, mas começando a me olhar nos olhos novamente. Mas pela primeira vez na vida, eu estava sendo verdadeiro, não performando, não fingindo, apenas sendo quem Deus sempre quis que eu fosse. E olha, se você está nessa jornada de transformação agora, eu quero te encorajar. Não desiste, vai doer, vai ser difícil, mas Jesus está com você em cada passo. E se esse testemunho está te fortalecendo, compartilhe esse vídeo com alguém que também está lutando. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque pode ser que alguém precise ouvir exatamente isso hoje. Numa conferência cristã em Bangkok, cerca de 2 anos depois da minha conversão, conheci Ploy. Ela era tailandesa, de uma família cristã rara, uma mulher de Deus, firme sem ser dura, carinhosa sem ser fraca, cheia do Espírito Santo de uma forma que você sentia só de estar perto dela. Ela trabalhava como enfermeira num hospital público, cuidando de pacientes pobres que não podiam pagar tratamento. Num dos intervalos da conferência, ela se aproximou de mim. Eu estava nervoso, ainda inseguro em ambientes novos, ainda carregando um pouco da vergonha do passado. Ela sorriu, se apresentou e disse: "Eu ouvi seu testemunho hoje cedo. Foi lindo. Deus fez algo poderoso em você." Conversamos por horas naquele dia. Ela não me julgou, não olhou para mim com pena, não me tratou como projeto de recuperação. Ela me viu como homem redimido, restaurado, com propósito e futuro. Nos meses seguintes, nos aproximamos, oramos juntos, estudamos a Bíblia juntos, servimos juntos na igreja. E lentamente, algo lindo começou a crescer. Não atração baseada em aparência ou performance, mas amor real, profundo, fundamentado em Cristo. Ela me disse um dia, caminhando pelas margens do rio Ping em Chiang Mai, com o sol se pondo e os templos antigos refletidos na água: "Eu vejo o homem que Deus restaurou, não o passado que tentou te destruir. E eu quero caminhar com esse homem, construir vida com ele, honrar a Deus ao seu lado." Nos casamos 2 anos depois, numa cerimônia simples na mesma igrejinha onde Jesus me encontrou. Minha família estava lá. Meu pai chorou pela primeira vez na minha frente, me abraçou forte e sussurrou: "Você voltou, meu filho voltou." E hoje, escrevendo estas palavras com Ploy grávida de 4 meses ao meu lado, eu ainda me emociono. Eu, que achei que nunca pertenceria a ninguém, que nunca teria família, que nunca seria aceito, estou prestes a ser pai. Milagre, puro milagre de Deus. Hoje, minha missão é clara:
Deus me salvou não apenas para mim, mas para ser testemunha viva do poder transformador de Jesus Cristo no contexto tailandês. Eu prego em vilas do interior, em cafés urbanos, em mercados lotados, em pequenas igrejas espalhadas pelo país. Conto minha história em tailandês e em inglês para quem quiser ouvir. Eu digo para catuês que encontro trabalhando em salões de beleza, em lojas, em shows noturnos: Jesus te conhece, Jesus te ama e Jesus tem uma identidade melhor para você do que qualquer coisa que o mundo oferece. Eu digo para famílias envergonhadas que escondem seus filhos e filhas: a vergonha não vem de Deus, tragam seus filhos para Jesus e Ele fará o que só Ele pode fazer. Eu digo para turistas curiosos, para estrangeiros que vêm para a Tailândia procurando liberdade sexual ou experiências exóticas: vocês estão procurando nos lugares errados, a liberdade de verdade só vem de Jesus. Eu digo para a igreja global que às vezes esquece que Jesus salva em todos os contextos, todas as culturas, todos os cantos do mundo. Jesus fala tailandês, Jesus entra em vielas estreitas de Chiang Mai, Jesus entra em vilas perdidas perto de Chiang Rai, Jesus entra na alma tailandesa, respeita a cultura enquanto transforma o coração e faz milagres que só Ele pode fazer. Eu sou prova viva de que nem a cultura, nem a dor, nem o passado, nem a rejeição, nem a confusão de identidade podem impedir a mão de Deus quando Ele decide alcançar alguém. Eu sou prova de que Jesus não desiste, que o Espírito Santo é mais forte que qualquer fortaleza mental, que o amor de Deus é mais profundo que qualquer vergonha. Eu vivia como trans. Por anos, aquela foi minha identidade, minha realidade, minha verdade. Eu procurei respostas em templos budistas, meditação, conselhos de monges, rituais de purificação, amuletos de proteção. Procurei em festas, em relacionamentos vazios, em afirmação externa, em aparência cuidadosamente construída. Procurei validação de estranhos, aceitação de uma sociedade que sorria, mas nunca acolhia de verdade. Mas só encontrei verdade em uma pessoa: Jesus Cristo. Não Jesus como figura histórica distante, não Jesus como símbolo religioso, mas Jesus vivo, presente, poderoso, amoroso além da compreensão humana. Ele me chamou. Numa igreja pequena, escondida, improvável, no coração da Tailândia budista, Jesus gritou meu nome verdadeiro, autossuficiente para atravessar anos de dor e confusão. Ele me purificou, não com vergonha ou condenação, mas com amor que lava, que limpa, que restaura. Ele me reconstruiu, tijolo por tijolo, memória por memória, verdade por verdade. Ele reconstruiu minha identidade sobre a fundação inabalável de quem Ele diz que eu sou. E Ele me enviou, não para ficar quieto, não para esconder meu passado com vergonha, mas para proclamar em voz alta: se Deus fez isso em mim, Ele pode fazer em qualquer um. Na Tailândia, no Brasil, na América, na África, em qualquer lugar onde alguém está perdido, procurando, desesperado, achando que não há esperança. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam a Ele, a Jesus Cristo, que atravessa culturas, quebra barreiras, entra nos lugares mais improváveis, alcança as pessoas mais perdidas e faz o impossível parecer natural. Ele mudou minha história. Ele pode mudar a sua. E agora eu quero fazer um pedido para você que ouviu esse testemunho até o final. Primeiro, se inscreve nesse canal agora, aperta o sininho porque toda semana tem testemunhos poderosos como esse, histórias reais de pessoas que Jesus transformou radicalmente. Segundo, deixa um like nesse vídeo, porque quanto mais gente curtir, mais o YouTube vai mostrar para outras pessoas que precisam ouvir. Terceiro, compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, no grupo da igreja, manda para aquele amigo que está perdido, que está confuso sobre identidade, que está pensando em desistir, porque pode ser que esse testemunho salve uma vida hoje. E quarto, comenta aqui embaixo, comenta glória a Deus se você foi impactado, comenta Jesus transforma se você acredita no poder dele, comenta seu próprio testemunho, porque eu leio todos os comentários e eu oro por cada pessoa que escreve. E se você precisa de oração, se você está passando por algo difícil, escreve aqui que eu vou orar por você. De verdade, não é frase feita, eu vou parar, vou ler seu comentário e vou levar você diante do trono de Deus em oração.
Lembra, você não é um erro, você não é rejeitado, você não é o que as pessoas dizem que você é quem Deus diz que você é. E se Jesus atravessou a Tailândia inteira para me encontrar, ele pode atravessar qualquer distância para te alcançar também. Fica na paz de Cristo, que Deus abençoe você poderosamente e nos vemos no próximo vídeo com mais um testemunho que vai transformar sua fé. Em nome de Jesus, amém.